que todos estejam tudo na santa paz. Como todos nós sabemos, devido a essa pandemia, todas as escolas agora terão que ter esse novo método de ensino, né? Que é o famoso ensino à distância. Pedir também para vocês que tenham paciência, que os vídeos inicialmente podem não sair tão bons, mas que garanto para vocês que com essa experiência que a gente vai fazendo todo dia, porque dá muito trabalho, mas eu digo para vocês que a gente está fazendo o melhor, e sempre o melhor para que a gente possa passar um grande conhecimento para vocês, né? E estamos aí com vocês, certo? Vamos começar. Bom, pessoal, só relembrando aqui os conteúdos da nossa prova bimestral, bem sabemos que é o capítulo 3, calor latente, na qual conseguimos terminar o capítulo, ainda presencialmente. O capítulo 4, propagação de calor, que também terminamos, faltou apenas fazer os exercícios, e iríamos iniciar o capítulo 5, a parte de dilatação térmica dos sólidos. Porém, ter passado esse bom tempo da gente sem assistir aulas, sem atividades, eu vou fazer uma breve revisão do capítulo 3, calor latente, e também alguns conceitos básicos para que possamos nos dar bem nesse conteúdo, certo? Que vai ser a definição de calor, temperatura e calor sensível. Bem, então vamos aqui iniciar pelo capítulo 3, a parte de calor latente, da qual a gente vai falar do calor responsável pela transição de estados da matéria. Mas antes da gente introduzir isto, eu preciso que a gente relembre alguns conceitos. Um deles é, o que é calor? Calor nada mais é do que a energia que passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Sempre com este sentido. Definindo aqui em outras palavras, numa palavra mais formal, é a energia em trânsito que se desloca obrigatoriamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que esteja atingindo o equilíbrio térmico. Outra definição importante, e temperatura? O que definimos temperatura? Aqui nesta imagem eu tenho o Sol e um termômetro que mede a temperatura. Será se a temperatura está relacionada à quantidade de calor recebida? Vamos lá, o que é que diz? Temperatura é uma medida associada ao nível de agitação das partículas de um corpo ou um sistema físico. Ou seja, a primeira coisa que a gente já tem que colocar na cabeça, calor e temperatura são grandezas físicas completamente diferentes. Uma está associada à energia, que é o calor, e temperatura está associada ao grau de agitação das partículas. Ou seja, quanto maior a agitação de uma partícula, maior é a sua temperatura. E quanto menor é a agitação dessas partículas, menor é a temperatura. Então, o que os termômetros medem não é a quantidade de calor, e sim a quantidade de agitação das moléculas que compõem um corpo ou um sistema. Bem, sabendo do conceito dessas duas grandezas físicas, podemos agora definir dois tipos de calores. Calor sensível, que é o calor latente. Mas qual a diferença entre eles? Vamos lá. Primeiro, calor sensível. Um corpo recebe ou cede calor variando sua temperatura, mantendo constante o seu estado de agregação. A gente tem aqui uma imagem antes, na qual ele recebe uma certa quantidade de calor. A gente vê que ele está no estado líquido e aqui do lado um termômetro que mede uma certa temperatura. Após algum tempo, podemos ver que a quantidade de calor é a mesma, continua o mesmo estado, ainda é o líquido, porém ocorre aqui uma variação de temperatura. O segundo, o que é que ele diz? O segundo diz que o corpo recebe calor variando seu estado de agregação, mantendo constante a sua temperatura, ou seja, é o inverso de calor sensível. Então, o que é que a gente tem na imagem aqui? Uma certa quantidade de calor que é transmitida para um recipiente aqui, que a gente vê que contém gelo. Gelo está sendo derretido. Vemos aqui que o termômetro mede uma certa temperatura. E após algum tempo, vemos que o gelo está quase todo derretido,
mas podemos ver que a temperatura permanece a mesma. Ou seja, inicialmente temos uma grande quantidade de gelo, a quantidade de calor recebida é a mesma, e que após algum certo tempo a temperatura não muda, porém o estado físico da matéria vai mudando. Então está aí a diferença entre eles. O que a gente vai estudar agora é esse segundo caso, na qual o estado físico da matéria vai mudar. Já vimos que capacidade térmica podemos interpretar como sendo uma resistência à variação de temperatura de um corpo a uma determinada quantidade de calor atribuída. Ou seja, o que é a capacidade térmica? É uma grandeza física que está relacionada a resistir à variação de temperatura de um corpo devido a esse ganho de energia. Ou seja, é uma grandeza que resiste a essa variação de temperatura. A segunda grandeza física é o calor sensível. Podemos interpretar o calor específico como sendo uma resistência à variação de temperatura por unidade de massa de um corpo a uma determinada quantidade de calor atribuída. Isso quer dizer que calor sensível, ele está relacionado a, quando ele fala em massa, ele está relacionado a uma substância. Está relacionada a um material específico, ou seja, é uma identidade do material. Todo material tem o seu. Então, calor sensível, todo material tem o seu. E capacidade térmica, ela muda. Ela depende não só da quantidade de calor, mas ela também depende da massa. Ela pode variar devido a uma maior quantidade de massa. Bom, no slide passado, vimos aí a definição de duas grandezas físicas muito importantes. Uma delas, o calor sensível, que vimos que está relacionada à substância de um corpo, e a capacidade térmica, que é uma resistência que o material tem em variar sua temperatura, ou seja, de mudar sua temperatura. Mas primeiro vamos lá, calor sensível, por exemplo, deste brinquedo aqui de plástico. O plástico, esse tipo de plástico, ele tem um calor específico próprio, que é diferente desse outro plástico aqui, que é diferente deste papel, que é diferente deste balão. Capacidade térmica é um pouco diferente. Ela não depende da substância em si própria, ela também depende da sua massa. Ou seja, se eu tenho uma substância e mudo a sua massa, a resistência em variar a temperatura de um corpo também muda. Por exemplo, eu tenho um balão aqui, cheio de ar e tenho um balão cheio de água. Transmitir calor primeiro para o corpo com ar vazio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos calcular o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos para o balão estourar. Vamos contabilizar o tempo necessário para o balão com água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e por aí vai. Já dá para saber que aumentou a resistência desse material em aumentar a sua temperatura. Então, qual foi a diferença entre um e o outro? No balão seco, vimos que ele estourou em um tempo menor. Por quê? Porque a variação de temperatura do material com o balão cheio de ar foi mais rápida. A variação de temperatura aumentou grandiosamente. Com o balão com água, vimos que aumentou a sua massa. Então, se aumentou a sua massa, aumentou a sua capacidade a sua resistência em variar a sua temperatura. Por isso que demora mais tempo para mim estourar um balão cheio de água. Porque a capacidade térmica dele, a resistência dele em variar a sua temperatura também aumenta, certo? Vamos continuar aí. Bom, vimos aí a diferença entre calor específico e capacidade térmica. Vamos agora definir calor sensível, que é o calor responsável apenas para variar a temperatura de um corpo, que ela é dada por esta equação, que vem das outras equações anteriores de capacidade térmica e calor específico, onde eu mostrei para vocês no caderno ainda nas aulas presenciais.
Então está aqui a equação, calor sensível, ele vai ser igual a massa, eu preciso da massa, preciso do calor específico, eu preciso saber qual substância estou trabalhando, e a variação de temperatura que ocorre durante o ganho ou perda de energia. Essa unidade é usualmente usada em caloria, ou seja, para cálculos, para medidas em trabalhos, usamos caloria, porém, todo mundo sabe que a unidade internacional de medida de energia é Joule, certo? Mas, para a medida de nosso trabalho aqui, nós vamos usar a caloria. E esta é a equação do calor sensível. Então, vamos ver um exemplo? Vamos então ver aqui um exemplo bem simples, só para fixar mais o conteúdo sobre calor sensível. O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa de ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 0,5 kg, que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius e que o calor específico do ferro vale 0,1 calorias por gramas vezes graus Celsius. Aí ele diz, assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor em calorias a ser cedido a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo ferreiro. Aí ele me dá o dado aí que a temperatura inicial da ferradura era de 20 graus Celsius. Ou seja, o que ele quer que eu faça, o meu problema. Essa ferradura inicialmente se encontrava a uma temperatura de 20 graus Celsius, esse material, essa substância, e aí eu elevei essa substância até 520 graus Celsius, que é onde o material é moldável, a temperatura na qual esse material é moldável. E ele me deu a massa e o calor específico desse material. E ele quer que eu calcule a quantidade de calor que ele precisa ceder. A resolução, primeiro, nós temos a equação, que é esta, para cálculo do calor. Os dados que ele me forneceu estão todos aqui. O que é que eu tenho que fazer? Apenas substituir nesta equação. A massa, o M está aqui, 500 gramas. Temperatura inicial era T20, temperatura final 520 e o valor do calor específico do material. Então, substituindo os valores, 500 gramas vezes o calor específico, que é 0,1, vezes a variação de temperatura, que é 520 menos 20, que dá 500. Realizando aí os cálculos, temos que o resultado é de 25.000 calorias. Então, vamos agora ver a definição de calor latente. Vimos aí um resumozinho bem simples do que foi do conteúdo passado ainda, mas que era importante para a gente iniciar aqui calor latente. Agora, como sabemos que calor latente é a energia necessária para apenas eu mudar o estado físico da matéria e não a temperatura, podemos agora estudar os estados de agregação da matéria. Dentre as três principais conhecidas são os estados sólido, os estados líquido e o estado gasoso. Existem vários outros estados da matéria. Existe o plasma, que é muito usado hoje em pesquisas científicas. Existem o condensado de Bose-Einstein, entre outros. Existem vários estados físicos, porém os principais na qual nós estudamos são essas três. O sólido, vemos que as partículas ficam bem próximas, não ficam paradas, porém ficam ligadas, mas bem próximas, com uma velocidade muito pequena. O estado líquido, as partículas têm uma velocidade maior do que no estado sólido, porém não tão grande. O estado gasoso, temos que as partículas têm um movimento aleatório e uma velocidade muito grande, comparado a esses dois. Então, está aí a diferença entre os estados físicos principais da matéria. Vamos aqui ver, então, as mudanças de fase. Como todos já vimos, que do sólido existe uma transformação do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa. A mudança do estado sólido para o líquido, a gente chamamos de fusão. Do estado líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. Do estado gasoso voltando para o líquido, chamamos de liquefação, ou mais conhecido ainda como condensação. Do líquido para o sólido chamamos de solidificação.
o nome já diz. E diretamente do sólido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido, chamamos de sublimação. Estes são nomes que, infelizmente, temos que decorar, porque está relacionado à sua mudança de fase. Um nome desse está relacionado à sua mudança de fase. Então, é bom identificarmos principalmente o estado de fusão e de vaporização. Temos aqui um gráfico muito importante da curva de aquecimento. Temos aqui no eixo Y a grandeza de temperatura. Temos nesse eixo X, que mede a quantidade de calor fornecida a uma substância. A substância qualquer, eu não sei qual é a substância. Então, ele me diz que inicialmente no ponto A ele está essa temperatura inicial. Ele tende de A até B, ocorre uma variação de temperatura. Se ocorre uma variação de temperatura, eu sei que isso aqui é calor sensível. Temos do ponto B ao ponto C, não ocorre uma variação de temperatura. Então, isso aqui é uma mudança de fase. Então, dessa parte do ponto B ao ponto C, é que está relacionado Q2, e este Q2 é um calor latente. É um calor responsável pela variação do estado da matéria, que é o estado de fusão. Se é um estado de fusão, do ponto A ao ponto B, vimos que é o estado sólido. Isso aqui é uma mudança de fase. Então, do C ao D vai ser o estado líquido. E temos aqui outro ponto de calor latente, né? Que é o ponto Q4, onde temos que a variação de temperatura aqui não acontece, apenas o estado físico. Aqui no C para o D eu estava no estado líquido, porém do D para o E ele recebe uma certa quantidade de calor que muda seu estado físico, e do E para o F ele entra no estado gasoso. Então é uma curva muito importante e que mostra a diferença ou a quantidade de calor fornecida em cada ponto. E a gente vê que são diferentes. Bom, vimos até aqui como se calcula o calor sensível, algumas definições de calor, temperatura. Vimos alguns estados físicos da matéria. Mas, porém, ainda não vimos como se calcula o calor latente. Vemos primeiro dois pontos. Primeiro, no estado do calor latente, ou seja, na energia de calor latente, não ocorre variação de temperatura. Isto ficou bem claro naquele gráfico. Portanto, se não ocorre variação de temperatura, esta equação aqui de calor sensível não vale para calor latente. Por quê? Porque seria zero. Então, isto não é aplicável para calor latente. Como foi que surgiu? Calor latente surgiu após vários experimentos. Isso não é uma dedução matemática, é uma dedução física, ou seja, essa equação veio de vários experimentos, e ele mediu que o calor latente ele é dado pela massa do corpo que está se trabalhando, vezes o calor que ele chamou de calor latente. Este calor latente também depende do estado físico na qual essa matéria se encontra. A água ela tem um valor próprio de calor latente para a fusão de gelo, quando ela está no estado de gelo, e quando ela está no estado de vapor, ela tem valores diferentes, certo? Temos aqui que calor latente de fusão do gelo, como eu estava dizendo, é de 80 calorias por grama. O calor latente de ebulição da água é de 538 calorias por grama, ou seja, dependendo do estado em que a substância se encontra, o calor latente também muda, certo? Então, para fechar esse capítulo, esse pequeno resumo sobre o capítulo 3, parte de calor latente, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, o que é que ele diz? Observe no diagrama as etapas de variação de temperatura e de mudança de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Durante a etapa D, aqui, essa etapazinha aqui, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Letra A, fusão, sublimação, condensação ou vaporização. Ele está perguntando aqui, nesse pontozinho D aqui, nesse estado D aqui, ele quer saber em qual desses caras aqui ele se encontra. Vamos lá, o que é que a gente tem que fazer?
perceber se no estado está ocorrendo uma variação de temperatura. Nesse estado D, vemos que não ocorre uma variação de temperatura. Se não ocorre uma variação de temperatura, isso quer dizer que este ponto é um ponto de mudança de estado físico da matéria. Mas antes desse cara aqui, ocorreu outra mudança de estado físico, bem aqui nesse ponto, no ponto B. O ponto D, ele é uma segunda mudança do estado físico dessa matéria. E é isso que ele quer saber. Que estado é esse? Vamos lá. Ele diz no dados da questão que ele inicia uma esfera sólida. Se é sólida, então bem aqui no ponto A ele está no estado sólido. Se no ponto B ocorre uma mudança de estado, isso quer dizer que no ponto C é um estado líquido. Se ele está no líquido, o ponto D é o ponto onde vai mudar este estado da matéria. Então, isso aqui é o ponto de ebulição, ou melhor, de vaporização. Então, é a letra D. Neste exemplo 2, ele diz assim: a figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus Celsius, no estado sólido. Ele já me disse em qual estado inicialmente se encontra essa substância, em função da quantidade de calor que esta recebe. Determine o valor aproximado do calor latente de vaporização da substância em calorias. Então, ele quer o valor aproximado do calor latente de vaporização, no estado de vaporização. Vamos lá, se aqui ele está no estado sólido, aqui é uma mudança do estado sólido para o líquido, aqui é o estado líquido, então está aqui nesse ponto aqui, é onde ele quer saber qual o valor do calor latente nesse estadozinho aqui. Como é que eu faço para saber? Primeiro vamos ver os dados de 11.000 calorias até 15.000 calorias. Vamos lá, ele quer que eu encontre o L. Para mim encontrar o L, eu preciso do Q e do M. Os dados que ele me deu foram que M é igual a 200 gramas, isso ele me deu no enunciado da questão. E no gráfico nós vimos que no ponto D, ele tinha me fornecido uma quantidade de calor de 4.000 calorias. É a quantidade de calor. Então, com todos os dados, basta apenas fazer uma substituição simples e determinar quem é o calor latente específico desse material hipotético, que é de 20 calorias por grama. Muito simples. Então, estou colocando aqui alguns exercícios que não fizemos no livro. Eu peço que vocês respondam e no sábado, dia 18, eu vou abrir o fórum e tirar dúvida dessas questões e de outras mais, caso vocês queiram tirar dúvidas, certo? Então, peço para vocês ter paciência que estamos iniciando agora nesse progresso de aprendizagem ainda, de manutenção de materiais para videoaulas e também na questão da desenvoltura para aplicar essas aulas. Então, tenham paciência que eu digo para vocês que daqui a pouco tempo vai estar muito melhor. Obrigado e bons estudos.